Olá, a nossa história de hoje é de um médico, um caso, dentre muitos, milhares de casos. Este médico viveu para ajudar, para trabalhar em prol dos outros. Seu nome mais conhecido é Dr. Bezerra de Menezes, que desde jovem se dedicou à medicina, se dedicou a curar as pessoas, não só o corpo, mas a alma. E desencarnou em 1900, mas até os dias de hoje ele continua conhecido. Por quê? Continua no mundo espiritual ajudando as pessoas, dando consulta através dos médiuns, não consultas tradicionais, consultas de amor, consultas de carinho, consultas de orientação. E ele faz isso no Brasil todo, no mundo também, quem sabe, mas é através agora dos médiuns que ele a continua ajudando. E essa nossa história é sobre um caso que aconteceu com ele, esse Dr. Bezerra de Menezes. Conta-se que um médico que clinicava em Uberaba, em Minas Gerais, uma cidade de Minas Gerais, estava no seu consultório quando uma mulher chegou com uns exames para ele ver, mas queria ouvir a opinião dele. Ele examinou a mulher, viu os exames e chegou ao diagnóstico, como estava no exame, que ela tinha um tumor no útero e que ela teria que fazer uma cirurgia e que essa cirurgia deveria ser o mais rápido possível. O médico, atendendo a mulher, percebeu que ela estava vestida de uma forma simples e daí ela continuou escutando o médico. Quando ele terminou de falar, ela tirou calmamente de uma bolsa dela um papel, uma receita, com assinatura, com um carimbo de uma casa espírita. Ele estava em Uberaba e a casa espírita era em Goiás, num centro espírita de Goiás. E ela mostrou essa carta ao médico. Nessa carta estava escrito: a senhora tem um problema no útero e a senhora precisa ser operada imediatamente para a sua saúde. Eu recomendo este médico. Vai lá que ele vai operar a senhora e a senhora vai ficar bem. Só ele vai poder ajudar a senhora. E daí ela mostrou essa carta onde estava escrito isso. O médico ficou admirado com esse diagnóstico e essa orientação que o colega dele do mundo invisível tinha feito a ele. Então, ele, sabendo pelas roupas dela que ela não teria condições de pagar, ele pediu para fazer os exames. Foi mesmo necessário fazer a cirurgia e daí ele operou ela e não cobrou nada dela. Por que esse diagnóstico e essa procura para esse médico? Por quê? Porque os médicos, as pessoas que são afins, que fazem o bem, estão em sintonia. Médicos, tudo quanto é enfermeira, tudo quanto é profissional, professores, orientadores, tudo quanto é profissão. E todos têm afinidades com o mundo maior, de acordo com o seu procedimento. Esse médico que atendeu essa mulher
tinha o coração bom, tinha vontade de trabalhar pelo bem, não só a medicina para ganhar dinheiro, mas para ajudar as pessoas. E o que fez o Dr. Bezerra de Menezes no mundo espiritual? Percebeu e usou ele como ferramenta para ajudar a pessoa, porque, como ele disse nessa carta, seria necessário uma cirurgia feita na terra, pelos homens, pela matéria. Então, ele usou esse médico como ferramenta. E esse é de muitos casos do Dr. Bezerra de Menezes, que com a sua boa vontade de ser médico, com a sua boa vontade de ajudar ao próximo, continua trabalhando. Então, que nós possamos, quem estiver na profissão que esteja, que trabalhe sempre pelo amor, pela caridade e pela melhora do seu próximo. O seu próximo pode ser o seu familiar, o seu vizinho, quem quer que seja, porque ali estará sendo assessorado pelas falanges do mundo maior. E eu termino. E assim nós terminamos a nossa história de hoje com uma frase que está no Evangelho, que eu vou ler agora. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirigem a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Então, que nós possamos pensar qual é o nosso papel aqui. Seja lá qual for a profissão, a função, o lar, o bairro, a cidade que estivermos, todos nós temos um papel a cumprir. E o papel que todos nós estamos destinados é fazer o bem, é ser melhor a cada dia, ser melhor do que ontem, ser melhor amanhã do que fomos hoje. Então, que pensemos nessa lição desse grande médico, Dr. Bezerra de Menezes, que mesmo depois de desencarnado, continua a ajudar. Um médico dedicado que quando partiu para o mundo espiritual, quando recebeu um convite de Nossa Senhora pela sua emissária, que ele pudesse ir para os mundos mais superiores, ele respondeu que pedia desculpa a Nossa Senhora, mas gostaria de continuar ajudando o planeta, as pessoas que estão aqui ainda encarnadas e desencarnadas aqui nesse planeta. Então, que nós tomemos como lição e como exemplo esses missionários que são grandes na história e não se consideram grandes, se consideram pequeninos. Que Jesus abençoe a todos nós. Gratidão a tudo. Que assim seja.